Então, assim, foram para lá. Portanto, que na Argentina tem 220 mil judeus. O Brasil é a 10ª maior comunidade judaica do mundo. E a Argentina, Israel, Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá e Argentina. A Argentina é a 5ª ou a 6ª maior do mundo. Sim, sim. Virou uma opção... É louco, né? Porque eu sempre pensei isso, com o que aconteceu para o trânsito vir para... Na verdade, o povo judeu se espalhou para o mundo inteiro, fugiu para todos os cantos. Exato. Né? Mas aí você tem... O mais impressionante desses números é a Alemanha, 120 mil judeus. Só em Berlim, 20 mil israelenses moram. É uma das maiores comunidades judaicas da Europa. Mas isso é o quê? Quase que um statement, assim, tipo, olha... Era zero? Sim mesmo, vamos ocupar, vamos. Era zero, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Sim. Muita gente... E assim, eu não sei, eu ainda tenho Eu tenho sentimentos conflituosos, né? Porque assim, sei lá, eu tenho um carro alemão, a gente tem coisas que a Alemanha é super boa em várias coisas, né? Vários produtos que eles fabricam e tal, não sei o quê, mas no final das contas você fala, sei lá. O 7-1 doeu mais em você do que em todo mundo. O 7-1 doeu. Que é o povo alemão destruindo o brasileiro. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu sou brasileiro. 7-1? Imagina o povo judeu no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta. Meu Deus. Nada contra a Alemanha, tá, pessoal? Adoro a Alemanha, mas vamos lá. Joga Alemanha e Argentina. Pra quem você torce? Mas sempre eu vou torcer pra Argentina. Então, mas há muitos brasileiros torcem pra Alemanha, porque a Argentina jogando contra... Você quer que a Argentina perca de 8-0. Isso. Eu vou torcer pra Argentina, eu torcer pra Argentina, mas eu tenho uma certa... Eu sou do Sul, eu sou gaúcho. Tenho uma certa simpatia pela Argentina, que é até meio cuzona do gaúcho, porque o povo gaúcho tem na Argentina, né? Sim. Gaúcho, que são as pessoas que cuidam das estâncias, do campo, dos pampas. É a mesma terra. Então eu torceria por isso. Eu não pensei pela minha rejeição aos alemães. Então, mas eu entendo. Não, mas é complicado, né? Mas eles também fizeram um belo trabalho de reconhecimento das desgraças. Obviamente nunca vai pagar essa conta, mas assim, eles não deixam de falar sobre o assunto, eles têm os museus, eles ensinam o que foi o Holocausto para as novas gerações para que isso não possa acontecer. Então eles fizeram um tema de casa bonitinho. Fizeram, fizeram super bem. Mas assim, no final das contas, às vezes você tá andando lá na rua e você vê uma pessoa e de repente você fica imaginando que o avô ou bisavô dela tava lá lutando por Hitler. Isso é um pouco... Entendi. Entendeu? Então assim, o que aconteceu uma vez, eu te conto essa história... Carrega um rancorzão. Não é rancor. Mas é uma coisa que eu acho que tá intrínseco na cabeça. Principalmente, você tem um avô que sobreviveu, a família... Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu entendo. Os avós do meu pai... Quer dizer, meu pai não teve avós. Foram mortos pelos nazistas. Então, os avós do meu pai, que é um parentesco muito próximo, né? Os avós do meu pai. Tudo bem que a gente não cresce com os nossos bisavós, mas os avós do meu pai foram assassinados, os quatro, parte da mãe do pai, do pai, no caso, né? Morreram na mão dos nazistas. Então, assim, você é pensativo. Mas eu estava uma vez em Los Angeles, eu te conto isso para terminar. Eu estava uma vez em Los Angeles e eu estava num congresso da organização que eu trabalho, e que é a educação sobre Israel e a história de Israel no Oriente Médio. E eu estava no bar do hotel, onde já tinha acabado a convenção, e eu estava tomando uma cerveja com um cara, e chegou outras pessoas da convenção, sentaram, tal, não sei o quê. Eu falei, de onde você é? Eu sou da Alemanha. E você é do Brasil? Aí eu estava conversando com ele e falei, vem cá. Como judeu alemão, como é que você se sente em relação, por exemplo, a torcer para a Alemanha na Copa, em relação... Porque assim, você tem judeus alemães, como é que eles se sentem? Porque você tem judeus alemães hoje que nasceram na Alemanha. E aí, tem Copa do Mundo, você torce para a Alemanha, mas e a Alemanha da Segunda Guerra com a Alemanha de hoje? Como é que você faz essa... E assim, como é que você faz essa mudança? Assim, para brasileiro é fácil, para argentino é fácil, porque a gente não... O Brasil e a Argentina não fizeram nada contra os judeus, mas a Alemanha fez. Ele falou, não, mas eu não sou judeu. Falei, como assim você não é judeu? Como é que se chama? Toby? Eu não sou judeu. Tibone, ele chamava. E aí ele falou, eu falei, mas como assim? Aí eu fiquei meio... Prendi a respiração, eu falei, então, o que você está fazendo aqui? Porque a maior parte das pessoas eram judias e tal. Ele falou, não, eu vim aqui porque eu trabalho numa organização que educa sobre Israel na Alemanha, porque eu estou corrigindo os erros que a minha família fez. Eu falei, que erros sua família fez? Ele falou, meu avô foi do exército de Hitler.
E você, obviamente, tirou uma faca e enfiou no pescoço dele. Não, eu levantei, dei um abraço nele e chorei. Porque o meu avô sobreviveu ao Holocausto. Me dá cara feliz até de lembrar. O meu avô sobreviveu ao Holocausto. O avô dele pertenceu ao exército de Hitler. Ou seja, o avô dele mataria o meu avô. E ele estava comigo, em 2019, numa conferência para educar as pessoas sobre a história de Israel. Foi, assim, super forte. Foi um negócio, assim, uma das experiências mais bizarras que eu já tinha na minha vida. E depois chegou uma menina que estava no mesmo grupo que ele, eram 4 alemães, que o avô dele, do menino, era do exército formal de Hitler, não era SS. Então, sei lá, lutava a guerra contra os aliados. Sim. Podia ser um tanquista, etc e tal. Talvez nem estava sabendo muito o que estava acontecendo em relação aos judeus, mas não importa, a ideologia já tinha sido implementada. O avô da menina foi da SS. Os 2 avós dela foram da SS de Hitler. Então, assim, depois eu contei isso para a CEO da organização, tinha 1000 pessoas no auditório, ela puxou a gente para o palco e falou, olha, eu vou contar uma história aqui que vocês vão ficar impressionados. Eu falei para ela, eu falei, Ross, que ela chama Ross, eu falei, você sabia que os 4 alemães que estão aqui na conferência? Ela, eu vi que tem 4 alemães, quem são? Eu falei, eles são netos de ex-nazistas. E eles estão aqui porque eles querem corrigir a história da família. O menino não falava com o pai e com o avô. Ele falou, eu queria me afastar de tudo que era isso. Então, assim, a quantidade de alemães que devem ter, que não conseguem olhar para trás e que acabaram cortando relação com o avô, até mesmo com o pai, se concordava com o avô, por causa disso, deve ser gigantesca. E eu acho que isso é fantástico. Isso mostra que existe luz no fim do túnel. Claro que sim. Fiquei muito arrependido de ter feito uma piada no momento emocionante aí, Matheus. Não, imagina. Tava assim, caminhando para um fechamento onde ele tava se arrepiando e eu fazendo piadocas de esfaquear as pessoas. Não, imagina, mas ele... E assim... Não, mas é uma história muito... É uma história bastante... Não tenha dúvida de que tem muito arrependimento, tem muita dor do lado de lá também. Porque não necessariamente o cara... O sangue, o que é... A herança... Ninguém é culpado de ser neto de nazista. A herança você não pode também, as próximas gerações... É importante que tenha o reconhecimento de que isso tenha acontecido, mas você não pode condenar o cara por ele ter nascido naquele ambiente. Pelo contrário. Não, ao contrário, eu acho que assim... Na verdade, ele já carrega uma... Se o cara tem bom senso e ele já tá no lugar que ele tá, como esse cara, ele já carrega uma culpa que ele vai carregar pra vida inteira. Então eu acho que é o contrário, tem que ser com muito cuidado trabalhar com ele, né? Em relação a falar sobre isso, né? Teve um grupo de alemães que logo depois que Israel foi fundado, foram para Israel, ajudar a construir Israel, construir os kibbutzim, né, as fazendas agrícolas comunitárias, e fundaram comunidades e ficaram vivendo em Israel e tal. E essa era uma galera que foi para lá porque eles queriam ajudar o povo de fazer. A gente precisa fazer alguma coisa para nos redimirmos como nação, porque a gente está se sentindo culpado do que aconteceu. E teve centenas de alemães que foram para Israel para ajudar a construir Israel.